a ressurreição de Cristo. O tema que nós iremos falar hoje é a esperança da ressurreição. Repita comigo, a esperança da ressurreição. Talvez, quando nós ouvimos sobre ressurreição, nos traz à memória muito o passado, aquilo que foi feito lá atrás. E sim, de fato, ela foi realizada lá atrás, através de Cristo Jesus, mas as implicações acerca desse assunto precisam perpetuar todo o dia e a vida da igreja. A ressurreição não é um fato somente que ficou no passado, é um fato que no qual hoje é a esperança pelo qual nós vivemos. E é muito importante nós nos adentrarmos completamente a esse assunto para que nós possamos compreender as implicações que tem esse assunto. Talvez, se você ainda não estudou, leu, aprendeu acerca disso, Paulo no capítulo 15, ele vai ser completamente exaustivo, minucioso e profundo acerca desse assunto. Em toda a Bíblia, esse capítulo é o capítulo que mais fala, que mais se detém acerca do assunto de ressurreição. Então é muito bom porque a igreja e nós precisamos compreender a preciosidade que tem dentro desse ensino. Por exemplo, não sei se você percebeu, mas toda a canção, tudo aquilo que cantamos envolve a ressurreição. Envolve a vitória de Cristo sobre a morte. E nós precisamos ter clareza, entendimento, profundidade naquilo que Cristo realizou por nós. O Evangelho, no qual nós iremos compreender por meio dessa porção, ele se mostra simples, mas completamente profundo. O Evangelho, quando nós não o conhecemos de forma plena, ele aparentemente é simples. Jesus morreu por você. E talvez qualquer ser humano, normalmente brasileiro, já em algum momento ouviu isso. Ah, Jesus morreu por você. Não é verdade? É muito comum essa fala, mas é muito mais profundo do que simplesmente uma morte substituindo outro. A morte de Jesus, ela tem implicações gigantescas para a nossa realidade. E nós precisamos, como igreja, nos aprofundar de forma plena naquilo que Deus tem para nós. Meus irmãos, essa palavra, ela precisa sempre estar viva no meu e no seu coração, para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, por essa noite. Obrigado por estarmos aqui podendo ouvir a Tua palavra. Fala conosco, ministra ao nosso coração. Nos ensina a compreender a profundidade e as implicações que tem a Tua ressurreição, a Tua crucificação e a Tua vitória sobre a morte. Para que nós tenhamos esperança para aquilo que há de vir. Que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê clareza, para que possamos viver segundo a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém? Então, se você não leu a Bíblia essa semana, novamente, nós iremos ler 58 versículos. Quem está empolgado aí? E é muito legal isso, porque, por vezes, o simples fato de nós lermos, parece que não tem proveito. Nossa, não vejo a hora de quem está pregando terminar de ler, para que então eu possa ouvir o que ele tem para falar. E esse é um grande equívoco, porque de fato a pregação genuína e verdadeira, ela passa pela leitura da palavra de Deus. A própria leitura em si, o fato de eu ler o texto completo, ele já é em si uma pregação. Ele já carrega um ensino, já é a palavra de Deus sendo exposta a nós. E é muito comum a gente, por vezes até em estudos devocionais, nos adentrarmos pouco no texto e mais na explicação. Mas o que de fato gera vida não é a explicação daquele que está pregando, mas sim o texto no que está sendo falado. E é legal você entender isso para que você valorize a própria leitura. Não coloque ela como um simples
passar de olhos, e aí então vamos entender o que quer ser falado. Para que vocês entendam, uma pregação bíblica, ela contém 3 pilares. Repita comigo: leitura da palavra, explicação da palavra e aplicação da palavra. Então, a Bíblia precisa ser lida. A própria palavra precisa ser lida, porque ela por si só é poderosa. Ela fala conosco. E ela precisa, após ser lida, ser explicada. E após ser explicada, ela precisa ser aplicada. Tem muitos que passam correndo na leitura para explicar. Tem muitos que explicam muito, mas não aplicam. Então perceba que uma coisa está conectada à outra. Então aprenda, isso é um ensinamento para que você entenda a importância da pregação e como ela precisa funcionar. Ela precisa passar pela leitura da palavra de Deus. Esse é o momento no qual é totalmente dedicado para que nós possamos nos atentar àquilo que ela está falando para nós. E Paulo, ele vai iniciar falando assim para nós: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permaneceram firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Então presta atenção, Paulo termina a sua carta trazendo à memória à igreja de Corinto a mensagem que ele anunciou lá no início. E qual foi a mensagem que Paulo anunciou? As boas novas do Evangelho. Paulo, ele volta lá para o capítulo 1, trazendo à memória daquela igreja o que ele tinha anunciado a eles. Lembrando a eles qual foi o meio pelo qual eles foram salvos. E olha que interessante. As boas novas que lhe anunciei anteriormente, vocês a receberam e nelas permaneceram firmes. São essas boas novas que os salvam. Repita comigo: são essas boas novas que os salvam. Então perceba que Paulo está trazendo à memória que aquilo que salva o homem, aquilo que salvou a igreja de Corinto, aquilo que nos salva até hoje, não é uma obediência a um ritual religioso, um cumprimento de regras, mas é a nossa fé na mensagem do Evangelho. É isso que salva o homem. É isso que Paulo está lembrando eles. Vocês são salvos porque creram na mensagem do Evangelho. E essa mensagem, essa verdade, ela precisa continuar até hoje. O que nos salva não é aquilo que nós fazemos, mas é o que Ele fez. São as boas novas. E as boas novas nada mais é do que a vida de Jesus Cristo nessa terra, em obediência, em crucificação e ressurreição pelos nossos pecados. A boa nova é o que? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, independente do século no qual nós estaremos vivendo, sempre será esse caminho que Deus usará para salvar o homem. E o caminho é as boas novas. E Paulo traz a memória dessa igreja. E eu quero trazer a sua memória. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo mediante a fé no Evangelho, na graça de Deus. Por mais que hoje talvez nós nos olhamos melhores e pensamos que o que vivemos é porque estamos fazendo algo, meus irmãos, nós só fazemos algo porque Ele habita em nós e através de nós realiza isso. Então Paulo traz à memória dessa igreja o meio pelo qual eles foram salvos. Porém, ele diz que essas boas novas, no qual eles são salvos, só vai fazer sentido se eles permanecerem firmes. Então perceba que a fé salvífica verdadeira é aquela que te faz permanecer firme até o fim. Porque do contrário, se vocês não permanecerem firmes nessa mensagem, logo vocês então não estão sendo salvos. Porque vocês estão tirando aquilo que é mais importante,
tirando a verdade que salva o homem, colocando outras coisas nesse lugar. Isso revela para nós uma doutrina e um entendimento que nós entendemos que é a perseverança dos santos, no qual o que revela se a minha fé foi verdadeira, não é aquela fé somente inicial, mas a fé que me faz permanecer crendo, independente das circunstâncias e do tempo. O Evangelho sempre será um meio de salvação para todo aquele que crê. Não mudará. Mesmo que o mundo mude, as pessoas mudem, a mesma mensagem será a fonte de salvação para todo aquele que crê. E é isso que Paulo traz. Porque do contrário, se essas boas novas não continuarem permanecendo, será uma fé inútil. Não tem valor. Porque não pode então transformar e trazer segurança para nós. Por isso que é importante nós permanecermos e constantemente lembrarmos do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem no qual só tem poder para nos salvar. Por exemplo, eu escuto o Evangelho, essa história, a narrativa de Cristo, para que simplesmente eu seja salvo e agora eu viva a minha vida. Não. O Evangelho, ele salva, ele justifica, ele santifica e ele glorifica. Toda a nossa vida é baseada no que ele fez. Tudo isso implica na nossa vida. Então perceba as implicações que tem essa verdade. E Paulo traz à memória dessa igreja aquilo que era mais importante. Olha o que ele diz, versículo 3. Eu lhes transmiti o que era mais importante e também o que me foi transmitido. Então, o que é mais importante para a igreja? A mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o pilar, é a fonte de salvação, de poder, de transformação, de justificação para todo aquele que crê. É aquilo que rege, é aquilo que sustenta a igreja. E essa mensagem está contida em qual narrativa? Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então presta atenção que Paulo faz uma menção às profecias que haviam anunciado que Cristo morreria pelos nossos pecados. O Cordeiro, sem culpa, se entregaria em favor de nós e que ressuscitaria ao terceiro dia. E é legal isso porque ele dá a nós aqui algo muito simples e que precisa ser entendido nos nossos tempos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não morreu para que você tenha uma vida confortável. Cristo não morreu para que você se torne próspero, para que você se torne um influencer, um youtuber, seja um paizão, seja um bom empresário. Não, Cristo morreu para te libertar e nos libertar dos nossos pecados. Esse é o propósito da morte de Jesus. Não é uma finalidade de nos dar uma vida pacífica, uma vida de glamour, uma vida de luxo. Não, Cristo morreu para nos libertar do pecado. Para que eu e você, após essa libertação, possamos então desfrutar de um relacionamento com o Pai. Porque se nós estivermos no pecado, nós não podemos se relacionar com o Pai. E Cristo morreu para nos libertar do pecado, não para que nós tenhamos uma vida confortável, uma vida alegre somente. Nós não podemos limitar a ação e as implicações do Evangelho para essa vida. Meu irmão, aqui não é o fim. Aqui é o início daquilo que nós viveremos na eternidade. E nós não podemos limitar aquilo que Jesus fez. E ele continua. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já adormeceram, embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último,
apareceu também a mim como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu, mas Deus, em sua graça, operou por intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, no qual vocês já creram. Agora, o apóstolo Paulo relata à igreja de Corinto que Cristo apareceu a Pedro, aos apóstolos, a Tiago, apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, e ainda em outro tempo apareceu a Paulo. Isso é legal porque revela e mostra para nós que a ressurreição de Cristo não é uma história alegórica, não é uma lenda contada que, crendo nessa lenda figurativa, essa história figurativa, nós então somos salvos. Não. De fato, Cristo estava vivo, foi morto, crucificado e ressuscitou, e foi visto por esses homens. Então perceba que a ressurreição não é uma história ilustrativa, alegórica, no qual nós acreditamos e que através dessa crença recebemos a vida. Não, de fato ele existiu, ele foi morto e de fato ele ressuscitou. É uma verdade, no qual Paulo fala, olha, existem pessoas vivas ainda, que viram isso. Meus irmãos, para Paulo falar isso, convenhamos que ele poderia ser questionado em qualquer momento. Então prove quem viu. Mas essa fala de Paulo revela o fato que Jesus está vivo. Repita comigo: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou verdadeiramente, está vivo entre nós. Paulo dá o seu próprio testemunho: eu era um perseguidor, inimigo da igreja, fariseu, dedicado, zeloso. Mas eu estive de frente com aquele que é, com aquele que estava ressuscitado, no qual a minha vida mudou a partir disso. E Paulo então relata o seu testemunho, revelando a nós que de fato Cristo está vivo entre nós. E Paulo não tornou, como ele diz, a graça de Deus para com ele em vão. Ele usou e se beneficiou de toda a graça que estava derramada sobre ele. E existe sobre nós uma graça. Todos nós recebemos uma graça. O que é graça? Favor imerecido. E a pergunta que eu faço é: você tem se beneficiado, usufruído da graça de Deus? E essa graça não é para que você tenha uma vida boa, mas para que você desfrute tudo aquilo que Ele preparou, criou, destinou para você como filho dele. Existe um favor, e Paulo fala que fez muito mais que os outros, não por causa dele, porque ele era bom, mas porque ele não tornou a graça de Deus em vão para com ele. Você tem tornado a graça em vão, ou você tem usufruído, desfrutado de tudo aquilo que ela pode gerar e dar a você? Paulo, ele dá o seu exemplo para nós, mostrando que ele não tornou isso em vão. Então perceba, meus irmãos, que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E nós não podemos olhar para isso somente como um fato no passado, mas como uma realidade que deve ser viva no nosso coração hoje. Nós não servimos a um Deus morto, um Deus que não fala, um Deus que não ouve. Nós servimos a um Deus vivo, que vive entre nós, e a maior prova disso é a sua e a minha vida. Nós existimos, somos libertos do pecado, salvos, porque Ele venceu a morte, porque Ele reinou sobre a morte, nos possibilitando hoje então desfrutar e viver essa vida no qual Ele tem prometido para nós. Esse é o chamado que Deus deu a nós.
essa graça derramada sobre a nossa vida. E no versículo 12, Paulo, ele vai mostrar a nós essa realidade da ressurreição de Cristo. Ele diz assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Então perceba que o que salvou eles foi o fato de Cristo ter sido ressuscitado. É isso. Mas alguns afirmavam que não havia ressurreição dos mortos. Não fazia sentido. Mas isso vem, por quê? Porque existia uma cultura grega, na sua filosofia, que acreditava que não existia ressurreição dos mortos. Porque a carne, ela morreria, ela era matéria, má e ficaria na terra. Então isso estava sendo colocado dentro da vida da igreja, aonde eles não criam na ressurreição. Porém, isso implica completamente em toda a narrativa da história da ressurreição de Cristo. E ele diz: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. A fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou de Cristo. Então negar a ressurreição dos mortos é negar tudo aquilo que Jesus fez. Tudo que nós fazemos aqui hoje, por exemplo, é inútil. Porque, meus irmãos, se Ele não teve poder e não tem poder para ressuscitar os mortos, a vida se resume aqui. Comamos e bebamos, vivamos a vida à vontade, porque não tem vida após isso. Então perceba que isso vai contra o fundamento, o pilar da vitória de Cristo sobre a cruz. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. A pergunta é: você crê que de fato Cristo ressuscitou? O quão isso é verdadeiro, o quão isso está incutido dentro do seu espírito. Porque é esse fato que nos faz ser livres do pecado. É esse fato que nos faz ter paz, ter descanso, ter liberdade, poder viver hoje em obediência a Deus, porque Ele venceu a morte. Porque Ele nos possibilitou, através da sua obediência, a vivermos agora livres de culpa e condenação. E a palavra diz: Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Perceba, Adão trouxe a morte. Por causa de Adão, todos nós recebemos como descendência a condenação. Todos somos agora culpados. Por quê? Porque herdamos uma herança pecaminosa. Todo mundo, no fim, foi e está condenado. Mas, agora por meio de Cristo, por meio da sua obediência, por meio da boa nova, por meio da sua crucificação e ressurreição, nós podemos ter vida. E essa é a boa nova. Por causa de um, todos morreram. Mas por causa de um, todos podem ter vida. Então perceba a centralidade que é de Cristo na nossa vida. Perceba as influências, as implicações que Ele tem sobre nós. E Ele continua: e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs
todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas sobre a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sobre a autoridade do Filho, ele se colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor de mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que nos arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, do que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é aquela gente de Éfeso. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas. Quais coisas? Que não há ressurreição. Pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para a sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Meus irmãos, negar a ressurreição dos mortos é negar todos os feitos de Cristo. Como vamos ter esperança em um Deus que está morto e não tem poder para nos ressuscitar? Se Ele está morto, como Ele pode então ser o nosso Salvador, se não pôde ressuscitar nem a si mesmo? Então não faz sentido. A cruz, sem a ressurreição, é um símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado, Ele não poderia nos salvar. Então, talvez você pense, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tudo, porque primeiramente, você precisa construir e colocar toda a sua fé nessa realização de Cristo. Porque a nossa justificação não está nas nossas obras, mas está no que Ele fez. Quando nós nos achegarmos diante de Deus, nós não vamos mostrar as nossas obras. Está aqui, Deus, olha o que eu fiz, olha o quanto eu orei, olha o quanto eu li a Bíblia, olha o quanto eu fui obediente. Não, nós vamos mostrar a cruz de Cristo. Ela é o que nos justifica, é a obediência dele que nos salva. Nós o obedecemos não para ser justificado, mas porque Ele já nos justificou. Nós vivemos em obediência não para ser amado, mas porque nós fomos amados. Isso é interessante porque o mundo acredita que o quê? Não há ressurreição. Essa é a verdade. Por isso que é comum nós ouvirmos: aproveite a vida, porque você só tem uma só. E a crença do nosso século é que a vida é aqui, então viva, aproveite, porque não há esperança, a morte é o fim. Então, como se diz, vamos, dale, vamos tocar o terror. Por quê? Não há esperança. Porém, essa é a grande mentira que Satanás coloca. Porque existe esperança, e a esperança está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nós temos então essa incumbência, essa responsabilidade de anunciar ao mundo que há esperança para a morte. A morte não é o fim. E mesmo que não estando em Cristo, a morte não é o fim, porque ou você vai viver eternamente com Cristo, ou eternamente no inferno. Não existe um momento no qual você é aniquilado e não existe mais nada, não. Ou você vai viver a eternidade com Cristo, ou você vai viver a eternidade, no inferno, onde há fogo, onde lá estão aqueles que não se submeteram em vida, não creram na mensagem do Senhor. Perceba, aqueles que não se submeteram a Deus e não creram. Por quê? Porque o que torna eles
possíveis de viver a eternidade com Deus é a crença. Crer na obra de Cristo e viver em submissão a Cristo. Então nós precisamos entender essas implicações e o chamado que nós temos. Crer que a morte não é o fim. Meus irmãos, como crentes, nós não podemos ter medo da morte. Como Paulo diz, a morte para nós é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu morrer hoje é lucro, por quê? Porque eu estou seguro, não por causa das minhas obras, mas porque Cristo promete que aqueles que morrem nele serão ressuscitados no dia da sua volta, revelando a nós, detendo, aniquilando e vencendo aquilo que a humanidade mais teme, que é a morte. O que nós queremos prolongar e tentar evitar é o quê? A morte. Tudo trabalha, a tecnologia, a medicina, os avanços para que você viva mais. Mas deixa eu te falar algo, você vai morrer. Mas a morte humana, terrena, ainda não é o fim. Existe algo além disso. E nós precisamos anunciar às pessoas. Precisamos proclamar que existe ressurreição. Que existe solução para a vida das pessoas. Para que elas possam então, primeiramente, ser libertas de si mesmo e possam então viver e se relacionar com Cristo. Entenda que essas implicações de Jesus, ela abre a nós um novo caminho. Meus irmãos, eu tinha medo da morte. Por quê? O que vai acontecer? Como vai ser? Hoje eu tenho convicção, não porque eu coloquei sobre mim algo, mas porque eu criei naquilo que a palavra diz. E a palavra diz que quando nós somos mortos no Senhor, nós estaremos com Ele em glória. E diante disso, Paulo fala: lutei, vivi uma vida arriscada. Por quê? Porque eu não tinha nada a temer. Meus irmãos, quando você não tem medo da morte, as coisas mudam, não é verdade? E eu não digo no fato de você ser meio doido e falar, não tenho medo da morte, vamos jogar de cima de um prédio, né? Não. Mas entender que a morte não é o fim. E é engraçado que quem não tem essa fé, essa esperança, meus irmãos, a vida é uma loucura. É um caos. Por quê? Porque não tem confiança para onde vai. Esses tempos atrás eu estive na casa do meu avô lá em Florianópolis. E o meu avô tem 94 anos, 93 ou 94. E o homem com 94 anos já está passado, né, gente? São anos, né? Ou 94 anos, está fazendo serão, hora extra. E ele não quer morrer. Tipo assim, tem medo. Como se não fosse criado, não houvesse um momento, queria morrer. Mas o medo é proveniente de não ter a confiança de que Cristo é poderoso para ressuscitar. Mas essa ressurreição só é possível se em vida ele se arrepender e viver em submissão, em obediência a Deus. E essa é a verdade para nós. A segurança não está naquilo que eu estou fazendo para com Ele, mas naquilo que Ele fez por mim e na minha fé no que Ele pode fazer. Essa é a verdade, porque se de fato Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos e vivamos a vida. Paulo se arriscou a sua própria vida, por quê? Porque ele cria no poder da ressurreição dos mortos, os mártires. Se você nunca leu um livro de mártires, leia um bom livro, Heróis da Fé. Tem os mártires e os heróis da fé. Eles narram a história de homens que foram queimados por não negarem a sua fé em Cristo Jesus, não se renderem aos deuses pagãos. E eles eram queimados, e o texto narra, o livro narra que eles cantavam, louvavam a Deus sendo queimado. Meu irmão, que loucura! Loucura! Sim. O evangelho, para quem não crê, é loucura. Mas para os que creem, é poder de Deus. Eles estavam cantando porque eles sabiam
que ali não era o fim, ali era uma semente sendo plantada para que em glória fossem ressuscitados. E isso precisa ser a nossa verdade dentro de nós, vivermos corajosamente. Por quê? Porque Ele é poderoso. Então não tenha medo, não tema. Não tema a morte não pode, ela não tem poder sobre você. Ela pode paralisar a sua vida aqui, mas aqui não é o fim. E não sendo o fim, precisa mudar a sua ótica de vida, porque aquilo que nós colheremos na eternidade é fruto daquilo que nós plantamos aqui. O que você vai colher na eternidade é aquilo que você planta hoje aqui. Por isso que a palavra de Deus diz em Mateus, o próprio Jesus diz: aquele que perde a sua vida aqui, ganha. E aquele que ganha a sua vida aqui, perde. Por quê? Porque Deus tem um plano para nós eterno. Deus não morreu por nós para que nós tivéssemos uma vida confortável, uma boa aposentadoria, uma casa na praia e viajasse o mundo, amém? Deus não morreu para isso. Ah, mas pastor, eu posso? Vai, viaja. Me leve junto, em nome de Jesus. Eu vou, mas esse não é o fim. O fim não é você ter uma família doriana, sabe aquela propaganda doriana da margarina? Todo mundo bonitinho na mesa, não. Esse não é o fim. O fim não é você abrir franquias, várias franquias da sua empresa, você ser um conhecido, um grande coach, influencer, não. O fim pelo qual nós fomos criados é glorificar a Deus na eternidade. E por isso que Paulo ele fala em Atos 20, 24, todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum, se tão somente terminar a corrida que me foi proposta, de pregar o evangelho da graça de Cristo. Por quê? Paulo não estava fixando os olhos dele nas coisas daqui. E a pergunta é: você tem fixado seus olhos aonde? No que? Como? Aonde mais você gasta o seu tempo? No que mais você se preocupa, com as coisas daqui ou com as coisas eternas? E não que não há responsabilidades aqui, mas meus irmãos, as coisas daqui são passageiras. Vai passar. E é muito engraçado isso, porque você vê pessoas que entregam a sua vida aqui e na morte não leva nada. Nada, nada. Você chega num caixão para ver alguém morto, primeiro é um susto, porque a pessoa é irreconhecível, né? Já viu? Na morte a pessoa pode ser linda, vaidosa, cuidava de tudo e fazia tudo. No caixão, filha, você vai dar com a cara desse tamanho, inchada. É a verdade. Mostrando a nós a insignificância desse corpo terreno, que tem um propósito no fim, que é ser uma semente para receber um corpo glorificado. Mas o fim não é aqui. Então viva a vida com uma perspectiva eterna, crendo no poder da ressurreição. Porque foi para esse lugar que eu e você fomos criados. Nós somos criados para a eternidade. Nós não somos desse mundo. Amém? Olhe para o seu irmão e fala: você não é desse mundo. Também não é um alienígena, né? Mas você é um ser criado para a eternidade, para a glória de Deus. E é lá que nós iremos viver a vida plena. E ele fala então agora como será a ressurreição dos mortos. Então aqui nós vamos entender quais são as ordens e como será essa ressurreição. Acompanhe comigo. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas. Olha que engraçado, né? Quando a gente pensa em ressurreição, céu, a gente vem com uma mente às vezes hollywoodiana, né? Filme, essas ideias de que estaremos no céu todo mundo de branco com uma bata e cantando aleluia, aleluia. Não é verdade? Meu irmão, não. Nós viveremos em novos céus e nova terra. Será um reino onde terá um governo de Cristo e nós seremos seus súditos. Viveremos num lugar onde andaremos, caminharemos. Deixa eu te trazer uma notícia que talvez vai te desanimar.
no céu, nos novos céus e nova terra, você vai trabalhar. Amém? No céu, trabalha. Ou acho que nós vamos ficar o dia todo lá cantando a Ele a glória. Imagine, voz linda. Não, nós iremos trabalhar, iremos viver uma vida. Não crie fantasias de que ficaremos vivendo nas nuvens, conversando. Será um reino onde Ele governará e nós estaremos junto com Ele, vivendo esse reino de alegria, de justiça e de paz. Um reino no qual estaremos livres do pecado. Oh, glória! Livre da sua esposa, oh, glória! No céu não terá esposa nem esposa, amém? Glória a Deus? Glória a Deus, cada um com a sua vida, né? Brincadeira, né? Eu amo a minha esposa. Eu fico mal às vezes pensar que no céu, não sei como que vai ser, né? Mas amém, né? Lá vai ser, na presença dele vai estar bom também. Mas não vai ter. Nós viveremos com ele. Então você vai trabalhar, ok? Você vai trabalhar, porém, o trabalho no céu, ele não é um meio para que você ganhe, através do seu suor, o alimento. Na terra, sim, nós temos que suar arduamente para receber o alimento. Mas no céu nós trabalharemos porque isso faz parte da cultura do nosso Deus. O alimento não vai ser a recompensa do trabalho. O alimento estará sempre para nós disponíveis. Glória a Deus, né? Então não é uma moeda de troca, mas é uma forma de viver. E ele continua: a semente só cresce se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas é apenas uma semente de trigo ou alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de acordo com o tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Então perceba, ele começa falando sobre várias sementes e vários corpos celestes criados por Deus. Deus, em sua beleza e majestade, cria a terra, dando a ela destinos, dando a ela forma. Meus irmãos, eu não sei você, mas a semente é algo muito surreal. Porque você pega algo que é uma semente, e no qual você planta e gera algo que não existia, cria uma forma. Meus irmãos, isso não é química. Isso é a glória e o poder de Deus da criação. A semente, por exemplo, da melancia, não é uma melancia pequenininha que você coloca lá e se torna uma melancia grande, não. E você só sabe que é semente de melancia porque está escrito num papelzinho que você compra lá na agropecuária. Não sei se aqui é agropecuária, como falam, né? Mas você só sabe por quê? Porque está escrito. Mas perceba o quão Deus é criativo. E ele fala que o nosso corpo, ele também passa por isso. Ele será plantado no solo como um corpo frágil, limitado, doente, fraco, mas um dia ressuscitará e viverá para sempre. Meus irmãos, um dia você vai morrer, amém? Um dia eu vou fazer o seu velório, seu enterro, amém? Ninguém quer morrer? Vocês vão morrer. Ô, irmão, vocês vão morrer. É a verdade, eu vou estar lá em nome de Jesus, vou lembrar de vocês. Nossa, essa aqui foi cedo, né? Essa aqui, glória a Deus, meu Deus, não aguentava mais. Leva, Senhor. Mas nós morreremos. Mas a morte para o crente é uma alegria. Quando eu morrer, e se vocês estiverem vivos, que vai ser difícil, né? Mas eu espero que vocês se alegrem, não quero que chorem. Meu irmão, eu vou estar na boa, eu vou estar na glória com Cristo, vivendo para sempre. Amém? Essa é a verdade bíblica, não é uma confiança minha, mas é o que Deus fala. Aqueles que morrerem no Senhor, um dia ressuscitarão e viverão para sempre.
E nunca mais vai ter ruga. Nunca mais, porque para viver para sempre vai ter que estar sempre zerado. Não vai ter dor na coluna, dor no joelho, né? Visão cansada. Não, nós viveremos para sempre. Por quê? Porque nós estamos enterrando um corpo em desonra. E olha o que ele diz: mas vai ressuscitar um corpo em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado um corpo natural, mas é ressuscitado um corpo espiritual. Perceba as comparações. Esse corpo frágil e limitado um dia vai ser uma semente para que ressuscite um corpo forte e poderoso. Ainda que você sofra aqui, e há sofrimentos no corpo, doenças, câncer, cansaço, dores, e aí por diante vai, 1000 coisas. Ainda que crendo no Senhor você não seja curado de doenças e morra por causa disso, na eternidade, na ressurreição, você receberá um corpo em glória, em honra, um corpo perfeito, não aos seus olhos, mas aquilo que Deus estabeleceu e planejou. Eu oro para que eu receba um corpo glorificado com 1,80 m, olhos azuis. Oh Deus, pelo menos uns 30 centímetros a mais. Mas entenda que Deus nos dará um corpo glorificado, perfeito. Irmã, não se preocupe tanto com o teu cabelo, na eternidade vai vir bom. Amém? Sabe, não gaste tanto com cirurgia, porque vai ficar. Dê oferta na igreja. Em vez de ficar pagando cirurgia, botox, não, invista na igreja. Porque esse corpo aí, esse templo, cuide do templo, né? Mas não gaste tanto, porque um dia ele vai morrer. E um dia nós receberemos esse corpo glorificado, poderoso, que a morte não pode nos deter. O pecado não vai poder interferir. Não haverá culpa, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Por quê? Porque Ele nos permite ter um corpo em honra e glória igual ao dele. É isso que Ele conquistou para nós. No qual nós percebemos que Cristo recebe isso, no qual Ele entra numa reunião sem abrir porta. Olha que loucura. De repente, está ali. Um dia na eternidade eu vou chegar na tua casa, de repente. Ó, cheguei. E aí? Tudo bem? Meus irmãos, perceba que Cristo está sendo um exemplo para nós. Ele é a primeira semente para que agora, por meio dele, nós possamos então a receber esse corpo que é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força, enterrado de uma forma natural, como um corpo natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual. E esse corpo não vai mais ter pecado. Meu irmão, isso é libertador. Hein? Aonde nós poderemos ver Ele face a face como Ele é. Poderemos desfrutar de uma vida tranquila. Uma vida alegre, radiante, sem ciúme, sem inveja, sem dor. Sem pensar que amanhã vamos ter que trabalhar para comer, não. Ele será a nossa fonte de vida. E por isso nós temos que viver hoje, se entregar hoje, para que amanhã nós possamos colher isso. A Bíblia diz que nós estaremos numa ceia, na sua mesa, ceando, tomando o vinho da alegria dele que conquistou para nós através do seu sacrifício. Então entenda o quão poderoso é as implicações da crucificação de Jesus. Não é simplesmente te libertar, mas é te dar uma nova vida, uma nova natureza. Amém? As Escrituras dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é o Espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado, fala: algum dia, espero que seja breve, você vai ser um homem, uma mulher celestial. E esse homem, essa mulher celestial, meu irmão, é livre de culpa, livre de corrupção, é livre de pecado, livre de frustração, livre de ofensa. Meu Deus,
Que alegria! Não vai ter treta, porque nossos corações serão puros como o dele. Gente, imagine, não vai ter birra. Não vai ter birra. Não vai ter bico, né? Ah, tá de bico hoje? Eu não gostei. Não vai ter isso. Amém? Não vai ter, não lavou a louça, seu miserável. Não. Nós lavaremos a louça com alegria. Amém? Quem recebe? Amém. Vamos lavar a louça. Lavar a louça, né? Vamos lavar a louça com alegria. Por quê? Porque nesse tempo, nessa era, tudo será transformado. Nós seremos semelhantes a Ele. Continuando. Deixa eu ver que parou. Acontecerá, olha como isso vai acontecer. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, o som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado num corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, repita comigo, mas, graças a Deus, que nos dá vida, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba, meus irmãos, Ele é poderoso. Oh, glórias, né? Charamanaias, né? Ele dá poder, Ele nos permite, Ele nos dá essa vitória porque Ele venceu. Graças a Deus pela vida de Jesus Cristo. Porque se dependesse de mim e você, nós estaríamos mortos na eternidade. Então perceba a graça e bondade de Deus que está sendo derramado sobre a sua vida. Porque você não é o pupilo, não era o melhor, no qual Deus falou, nossa, eu preciso dele. O que seria o meu reino sem ele? Não. Deus falou, eu amo ele de tal maneira que eu, mesmo olhando para aquilo que ele é, eu vou dar a ele esse favor, esse presente, que é a vida eterna. E ele continua: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Olhe para o seu irmão e diz: seja forte e firme. Meus irmãos, nós precisamos continuar fortes e firmes, crendo nessa mensagem até o fim, ainda que custe a nossa vida. Ainda que custe a perca dos nossos familiares, nós não podemos negar isso, porque negar isso é negar todos os feitos de Cristo. Então isso faz jus aos mártires, porque eles morriam, não com medo, mas com alegria, porque se sentiam até privilegiados, porque estavam morrendo em nome de Cristo. E muitos, qualquer perseguição abandonam. Qualquer ataque, já não querem mais se denominar cristãos. Meu irmão, a sua fé, ela é vazia, não é verdadeira. Porque para nós, viver é Cristo e morrer é lucro. E diante disso, o que eu penso, e nós precisamos entender, através desse texto, existe uma ordem para a ressurreição. Primeiro Cristo, repita comigo, primeiro Cristo, depois vem os mortos, depois dos mortos vem nós, os vivos, se acontecer no nosso tempo, e depois o fim. Então num instante, num estalar de dedo, de repente, Cristo vem, oh aleluia, Maranata, ora vem, e quando Ele vier, os mortos, aqueles que morreram no Senhor, ressuscitarão, agora eles terão o seu corpo glorificado, um corpo perfeito, semelhante ao dele. Após eles, vai nós. Em nome de Jesus, né? Espero que você seja alguém que creia verdadeiramente no Senhor, né? Espero que você não seja joio. Amém?
Que nós sejamos trigo, porque o trigo e o joio estão juntos. Olha para o seu irmão e fala, seja trigo. Você está com uma cara de trigo, fala. Seja trigo, que nós juntos possamos ser levados, amém? No dia que ele vier, vamos embora, acabou. E as contas, acabou tudo. Oh, glórias. Vem Jesus, esse mês seria melhor ainda, né? As coisas estão difíceis. Mas tudo vai mudar e o fim chegará. Então, Deus colocará sobre tudo que foi criado sobre o governo total dele. E nós reinaremos com ele. Isso é possível, por quê? Porque Jesus venceu a morte na cruz. Por causa disso. Então não é um simples ato no passado. Não é um simples feito, é o fundamento da nossa fé. É o que nos sustenta, é o que nos mantém e o que nos guarda. E porém, essa ressurreição não foi como de Lázaro. Que nós ouvimos, Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Correto? Mas ele morreu. Um dia ele morreu. Cristo não. Cristo permanece vivo até hoje. Você serve a um Deus vivo. Um Deus que ouve, um Deus que escuta. É um Deus que ouve, um Deus que fala. Isso vocês estavam entendendo, né? Um Deus que conversa com a gente, um Deus que está vivo, e a prova disso é você. A prova disso é o que nós temos paz agora, nós temos descanso, porque Ele vivo está e reina. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Não vou passar o resto porque vai dar vergonha. Mas Ele está vivo. Amém? Olhe para o seu irmão e fala, Deus está vivo, Jesus está vivo. E nós servimos a esse Deus. E meus irmãos, diante disso, sabe o que eu penso? Olha o que Paulo diz, Romanos 8:38. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. O que temer, meus irmãos? Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque não depende de você. Depende dele. Ele fez uma aliança e ele selou isso como? Com o Espírito Santo dentro de você. Porque você não ia conseguir cumprir isso. Então perceba que a nossa convicção não está em nós, mas está nele, no que ele fez por nós e colocando o seu Espírito em nós para selar isso e nos guardar e nos manter seguro até o dia da sua volta. Então precisamos viver uma vida corajosamente, crendo, confiando que nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Deus continua curando, Deus continua fazendo milagre. Não foi feito no passado, não é uma história, lá no passado é uma história viva e real, que até hoje acontece e vai acontecer até a sua volta. E meus irmãos, servir a um Deus desse é top. Por quê? Não há o que temer. Não tem o que temer. Porque Ele é o autor da vida. Ele é aquele que dá a vida para nós. Então precisamos viver essa vida encorajados, entusiasmados, firmes, crendo na volta do Senhor Jesus e na esperança que há através da sua ressurreição. A esperança, e nós precisamos anunciar isso ao mundo. Ei, a morte não é o fim, a vida aqui não é o fim, existe esperança, e muitos não sabem disso. Talvez você pense, não pastor, todo mundo sabe. Não sabem. Não sabe que Cristo possibilitou e permite e nos dá tudo isso por meio do seu sacrifício. E esse é o dever meu e seu, anunciar, proclamar a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Cristo se entregou por nós, para que por meio dele nós possamos viver a vida eterna. Quando? Quando nós cremos nessa mensagem. Amém? Que Deus encoraje, que Deus gere em você vida acerca disso. E ele termina, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui
vai ser contabilizado. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém fale, Deus está vendo o seu plantio e aquilo que você está fazendo. E a pergunta que eu faço é: o que você tem feito hoje? O que hoje você está plantando para a eternidade? Por isso que ele fala: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. E qual é a única coisa que não se corrói? Nosso espírito. Pessoas. Corpo vai morrer, mas pessoas sempre viverão eternamente. O bem mais valioso que existe são pessoas. E nós estamos aqui, existimos como igreja para anunciar essa mensagem para o povo. Por quê? Porque um dia o nosso Senhor voltará. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Agora, alguns confessarão em alegria, com a volta, alguns confessarão em dor, em tristeza, porque não o reconheceram em vida. E meu irmão, a escolha é aqui, é hoje. Amém? Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Hoje, você tem segurança, você tem paz e convicção para onde você vai, caso você hoje morra? Hoje, pela forma como você está vivendo, o que você colherá na eternidade? Pastor, eu não estou fazendo nada. Não fazer nada já é fazer algo. A palavra diz que aqueles que não ajuntam, espalham. Quem não está com Ele, está contra Ele. E Deus nos chama para viver essa vida hoje, entregue a Ele. Então, se você hoje reconhece que tem vivido uma vida independente, uma vida baseada naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, eu quero convidar você a se render ao Senhor e falar: Deus, eu creio que a tua crucificação, eu creio que o teu sacrifício é poderoso suficientemente para me transformar, me salvar e me dar segurança eterna. Se você é essa pessoa, eu queria convidar você no seu lugar a repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que eu não tenho vivido para a honra e glória do teu nome. Tenho vivido com uma perspectiva terrena, aonde eu planto e trabalho para as coisas daqui. Eu quero, nessa noite, me entregar completamente ao Senhor. Eu quero confiar a minha vida eterna nas tuas mãos, porque tu és poderoso. Tu podes me dar vida eterna, tu podes me ressuscitar, assim como você ressuscitou e vivo está hoje. Me perdoe de todos os meus pecados. Me faz depender do Senhor em tudo e viver essa segurança eterna, no nome de Jesus, amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados ainda. Se você fez a sua oração, só para eu ver mesmo, levante sua mão nesse lugar, eu quero orar por você, amém, amém, glória a Deus. Eu vou orar por você e após a oração, nosso voluntário vai entregar para você um encarte que vai falar sobre essa decisão que você tomou e o caminho que você tem que ter após isso. Senhor Jesus, nós entendemos e cremos, Pai, que só podemos crer no Senhor se o Senhor der fé a nós. A palavra diz que é o Senhor que realiza tanto o querer quanto o realizar. Então esse querer de crer e confiar no Senhor provém do teu Espírito. Que isso seja selado no coração dos meus irmãos essa noite. Que venham gerar frutos e vida a partir disso. Traga eles em segurança para perto de nós, para perto do Senhor, para que eles possam vivenciar aquilo que o Senhor tem para eles, no seu plano eterno estabelecido, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.